quer orar comigo? Amém. Então, curve sua cabeça nesse momento. Deus, minha alma suspira por Ti, Senhor. Assim como a corça anseia pelas águas, assim por Ti suspira a minha alma. A minha carne exulta pelo Deus vivo. Nessa noite, nessa hora, nós esperamos em Ti, esperamos por Ti. Te oferecemos o nosso louvor, as nossas canções, as nossas músicas, os nossos gestos de adoração, para de alguma forma exaltar e louvar o Teu nome. Mas em cada minuto, em cada momento, nós estamos aqui esperando por Ti, esperando a Tua manifestação, seja através de sinais, de milagres, de maravilhas, seja através de uma oração, uma palavra liberada por um irmão, Senhor, ou através da leitura do Teu livro, dos versos que estão escritos e deixados pelos heróis da fé, pelos nossos irmãos ancestrais, ao longo de séculos e séculos, e preservados pelo Teu Espírito Santo, a Tua doce e santa palavra, a Tua doce e santa verdade, a qual queremos nos debruçar sobre ela nessa hora, nesse momento. Então eu te peço, Senhor, abre as comportas dos céus e faz chover sobre nós. Abre as comportas do céu e deixa vir um vento impetuoso, sopra dos quatro ventos, ó Espírito. Nessa noite, sobre cada alma, sobre toda a alma aqui reunida, Senhor. Não nos despreze, não nos rejeite, Senhor, sem antes nos revelar a Tua vontade. Eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti, humildes, humilhados. Converte os nossos corações a Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados e liberta-nos das nossas iniquidades, Senhor, mais uma vez. Na Tua muita paciência sobre nós, nos traz para perto de novo. E glorifica o Filho, para que o Pai seja exaltado por toda a língua e todo joelho se dobre, reconhecendo que Tu és o Senhor, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Amém, irmãos. Amém. Alguns aqui sabem que eu sou um homem que gosta de estudar bastante. Tá? Eu não estou falando isso por nenhum motivo de querer colocar uma virtude minha, mas você vai entender. A minha profissão ela é assim. Eu trabalho primeiro como professor, então o professor tem que estudar muito, sempre, não para, né, sempre se atualizando, né, estudando os assuntos, e às vezes novos assuntos que caem de bandeja, né, no colo, para ele poder lecionar. E a gente está sempre estudando. Fora isso, eu também sou um pesquisador e também essa profissão só faz estudar, 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 e de vez em quando produz alguma coisa útil para a sociedade. Às vezes acerta, mas quando acerta, dá certo, né? Ajuda muito. E
não é diferente, não tem sido diferente. Sabe quanto a minha fé. Se tem uma coisa que eu faço, irmãos, é estudar bastante sobre os vários assuntos e temas referentes à nossa fé, a fé cristã. Tá? Se você colocar aqui um assunto, não sei, sobre predestinação, calvinismo, salvação por fé versus obras, livre-arbítrio, eu já estudei sobre isso. Se você colocar aqui doutrina da Trindade versus o unicismo, muitos aqui não sabem nem o que eu estou falando, né? Mas já estudei sobre isso. Conheço vários textos sobre tudo isso. Os que baseiam de um lado, os que se baseiam no outro. Pré-tribulacionismo versus pós-tribulacionismo, né? E por aí vai, irmãos. As várias teologias, os vários estudos bíblicos cristãos que trazem debates sobre... Basicamente, todas as teologias são debates sobre quem é Deus, né? Porque a teologia é isso. Teo é Deus e logia é razão, né? Estudo. É o estudo sobre Deus. A gente tenta decifrar quem é Deus. É muita ousadia, né? De nós, meros mortais. Mas a gente faz isso. Provérbios diz que a glória do homem está em desvendar os mistérios. Né? E a glória de Deus em encobri-las. A gente tenta descobrir, Deus encobre. Mas, depois de muito estudar, e eu lembro o texto de Coríntios, que diz que toda a ciência passará. Toda a ciência passará, e o muito saber ensoberbece. Não à toa, nos debates teológicos que a gente vê por aí, eles são recheados de soberbas. E a gente tem que velar pelo nosso coração para não cair na mesma soberba, no mesmo perigo. Mas, depois de tudo isso, eu tenho andado um pouco para trás. Parei um pouco. E hoje eu entendo, a fé cristã é muito mais simples, né? Muito mais simples do que parece. Às vezes eu acho que o muito estudo, tem uma passagem em Atos que dizem assim para Paulo: Paulo, as muitas letras te fizeram delirar, né? Às vezes a gente acha pelo em ovo, né? Como se diz o ditado, a gente acha complexidade onde não existe. Hoje eu entendo, irmãos, que a fé cristã, o dilema, vamos dizer assim, ou o desafio da vida cristã, ele é simples. Porque toda essa teologia a gente tenta entender o que Deus faz. Mas vamos tirar um pouco os olhos do que Deus fez, faz, o que Ele vai fazer. E vamos olhar aqui o que nós temos que fazer. O que Ele pede que nós façamos, né? E para mim o evento central de toda a vida cristã, ele é sobre uma guerra, uma luta da nossa carne contra o Espírito. Sobre todo assunto que a gente possa falar aqui, para você cumprir ou não, você só vai viver aquilo ou não, se você conseguir vencer as vontades da sua carne. É assim, sempre foi assim desde o início. Todos os nossos irmãos é assim e vai ser assim até a vinda de Cristo. Todos os dias é colocado diante de nós uma decisão. É colocada diante de nós uma decisão. E essa decisão, ela é: ou eu agrado a Deus, ou eu agrado a mim mesmo. Isso é a vida cristã, é a fé cristã. A vida se resume nisso. Todo dia, seja através do que você vai falar, aquilo que você fala para o seu cônjuge, para o seu filho, ou vai agradar a Deus, ou vai agradar você mesmo. Aquilo que você faz, como você age, as coisas que você escolhe assistir, ver, ler, os locais que você escolhe ir, ou vão agradar a Deus, ou vão agradar a você mesmo. Esse é o resumo, né, da nossa caminhada, da nossa jornada como cristãos.
Isso está escrito, por exemplo, em Gálatas 5,17, que diz que a nossa carne guerreia contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para que a gente não faça o que é do nosso querer. Para mim, esse é o grande problema cristão quando a gente fala de fé versus obras. Diga comigo, fé e obras. Por quê, irmãos? Porque um dia Deus ele escreveu um conjunto de leis e mandamentos, que está aqui escrito na sua palavra, né? Primeiro ele fez isso através da lei de Moisés, que ele deu a Moisés lá no Monte Sinai, e ficou escrito nos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Na verdade, basicamente, nos 4, tirando Gênesis, né? De Êxodo a Deuteronômio, toda a lei, todos os mandamentos, toda a vontade de Deus. Deus ele deu a lei e falou: homens e mulheres, né? Essa aqui é a minha vontade. Você quer me agradar? Cumpra isso aqui. Viva isso aqui que está escrito. Então, por que isso é um problema de fé e obras? Primeiro, porque eu preciso crer que Deus existe e que aquela é a sua lei, a sua palavra. Amém? Se você não acredita nisso, a gente já para por aqui, né? Já para por aqui, porque eu nunca vou cobrar alguém, por exemplo, não diga falso testemunho, porque está escrito na lei. Se essa pessoa diz: não, mas eu não creio nessa lei, para mim ela não vale de nada. Ela não vale de nada. Então, encerra por aqui, siga seu caminho, vá em paz. Deus te abençoe e segue-se. Mas, se alguém quiser agradar a Deus, vai ter que primeiro crer que Ele existe, que Ele é real, e que a sua vontade está aqui escrita. É a fé. E o segundo passo é, uma vez que eu creio, acredito nisso, agora eu vou tentar cumprir, que são as obras. Entendido isso? O grande problema é que eu não sei porque, na verdade, né, pode ser uma discussão filosófica muito profunda, mas parece que tudo que Deus colocou aqui, que Ele desejava que nós cumpríssemos, falou: você quer me agradar, vive isso aqui. Parece que tudo o que está escrito aqui é o oposto do que nós desejamos fazer. É por isso que muita gente diz: é difícil seguir a lei do Senhor, é difícil ser cristão. Porque agradar a Deus implica desagradar a sua vontade. Por que Deus ele quis assim? Não sei, mas Ele nos fez numa natureza onde o que nos agrada é o contrário do que agrada a Ele. Porque a lei de Deus ela é baseada em renunciar à minha vontade para agradar a outro. Todos os mandamentos eles são nesse sentido, em amar ao outro, em colocar o outro em primeiro lugar. É por isso que Gálatas 5,16 diz que toda a lei se cumpre em um só mandamento, que é: amarás o teu próximo. Então tudo que eu tenho que fazer, para a vontade de Deus, agradar a Deus, é para agradar o outro, não é para agradar a mim mesmo, mas eu quero me agradar. Eu queria me satisfazer. Deus não sobrou aí um mandamentozinho aí não que seja, né, faça o que você quer, algum mandamento assim, um dia na semana, um dia no ano, faça o que você tenha vontade. Não. Na verdade, isso até aconteceu uma vez na história, né? Porque quando Deus criou Adão e Eva, a Bíblia diz que Ele só deixou uma proibição. Ele falou: você pode comer de tudo livremente. Só tinha uma coisa que o homem não podia fazer. Estava livre para fazer o que quisesse, mas uma coisa só você não faz. Ele não conseguiu se segurar, né? O tal do Adão, né? E da Eva, miserável do Adão, o infeliz do Adão, não conseguiu segurar uma única vontade. Ele olhou para um fruto, tinha todas as árvores, a Bíblia diz que eram vistosas à vista, né? Eram desejáveis, os frutos eram desejáveis, os frutos mais
bonitos, mais cheirosos, estavam ali. Ele podia, mas só tinha um lá que ele não podia. Mas ele não conseguiu renunciar a uma única vontade. Esse é o grande problema, porque Deus nos deu um mandamento, quer me agradar, viva aqui. Só que nós não conseguimos cumprir, porque nós temos vontade de fazer o contrário do que está escrito. Porque quando você faz uma coisa errada, por exemplo, que se for descoberto você vai ter punição, a sua vontade é esconder, é mentir, para que você não sofra a punição. Mas a vontade de Deus é, diga a verdade e reconheça. Porque quando a paixão passa em muitos casamentos, e quando a crise chega, crise de relacionamento, crise financeira, a sua vontade, e a vontade de muitos de nós aqui, é poder encerrar esse casamento, por exemplo, ou sem encerrar, arrumar um outro cônjuge, uma outra pessoa para se relacionar. Mas a vontade de Deus é, o que Deus uniu, não separe o homem. E seja fiel a sua esposa, a seu esposo. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio. Seja o leito, né? O leito matrimonial. E considerai em honra acima de todos, né? Maridos, considerai suas esposas em honra acima de todos. E por aí vai, eu poderia aqui me debruçar e listar vários mandamentos que nós sabemos que são contrários à nossa natureza. É tão difícil. Por que é tão difícil vencer a nossa vontade, o que a gente está querendo fazer para agradar a Deus? A Bíblia nos ensina porque existe uma lei, chamada lei do pecado e da morte, que age nos nossos membros. Paulo, ele diz em Romanos 6 assim, Romanos 6 e 7, ele diz, com a minha mente, eu sou escravo da lei de Deus. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, a minha mente, eu creio na lei de Deus. Ele está dizendo, eu creio nessa palavra, eu creio que ela é a verdade, eu creio que ela é a justiça, eu creio que todo homem deve cumprir isso aqui. O meu problema não é de fé, Paulo está dizendo, o meu problema não é esse, porque eu acredito. A minha mente, ela crê, ela é escrava da lei de Deus, mas os meus membros guerreiam contra a minha mente. E quando tem escrito lá, não cobiçarás, eu creio que eu não devo cobiçar, mas o meu membro cobiça e eu caio no pecado e desagrado a Deus. Eu estou falando aqui com as minhas palavras, mas é mais ou menos isso que Paulo ele diz. Ao ponto de ele dizer, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Quem vai me libertar dessa carne que não me deixa agradar a Deus? Porém, mesmo esse sendo um problema, né, o dilema de cada crente, a gente vê na história, e até em nosso meio hoje, em nossos dias, a gente faz isso. A gente não gosta de fazer, mas a gente faz. A gente avalia uns aos outros, a gente julga os irmãos, e a gente consegue medir homens e mulheres que são de Deus, que parecem renunciar à sua vontade para agradar a Deus, daqueles que não conseguem fazer isso. A gente vê isso na Bíblia, na história. Alguém aqui, por exemplo, diria que Davi não foi um homem de Deus, não foi um homem que agradou a Deus? Davi agradou a Deus, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, ele agradou a Deus. A Bíblia diz que Enoque agradou a Deus, Enoque andou com Deus. A Bíblia diz que Jó agradou a Deus, Noé agradou a Deus, Moisés agradou a Deus. E aí eu entrei em uma outra questão. Eu entrei assim, por que alguns, pense comigo aqui, por que alguns parecem ter um pouco mais força para renunciar às suas vontades e agradar a Deus e outros não?
Outros não conseguem renunciar a nada e se entregam de vez ao pecado, ao domínio da carne. Isso aqui em nosso meio, entre nós, entre os crentes de todas as gerações. É ou não é assim? Aqui em nosso meio, existem alguns que renunciam mais às suas vontades e outros que se entregam mais às suas vontades. É ou não é assim? É ou não é, irmão? Só uma pergunta, aí você responde. Obrigado. É assim. E por que alguns conseguem e outros não? Por que alguns têm um pouco mais de força? E, sendo bem simplório, irmãos, é claro que eu creio que... Mas como eu falei aqui no início, a gente deixou o evangelho muito complexo, sabe? Mas eu acho que é bem simples a resposta para isso. E, sendo simplório, eu vou ser simples aqui na minha resposta. E, mesmo sendo simples, eu não ignoro que existem algumas coisas mais profundas e mais detalhadas, como a doutrina da libertação, da santificação no Espírito, a justificação, todas essas coisas que são mais aprofundadas no reino espiritual. Mas, para mim, a resposta é bem simples. Para mim, a resposta ela está exatamente na graça de Deus. Por quê, irmãos? A verdade é o seguinte: a gente faz aquilo que nós amamos. Todo homem, toda mulher pratica e cumpre aquilo que ama fazer e que tem vontade. Eu troco um momento de oração por um jogo de futebol que eu quero assistir, por exemplo. Por quê? Porque eu prefiro assistir um jogo de futebol naquele momento do que fazer uma oração no meu quarto. É simples assim. É um problema de amor, de desejos, de satisfação. Naquele momento, você está com vontade de fazer aquilo. O que eu estou querendo dizer aqui, para que a gente consiga renunciar às vontades da nossa carne e aos desejos dela, eu preciso ter também prazer na lei de Deus. Se eu não amar a presença do Senhor, se eu não tiver prazer no Senhor, eu não vou conseguir ter forças para renunciar à minha vontade e cumprir a vontade de Deus. A resposta está no nosso amor. O problema é que nós amamos mais a nós mesmos do que a Deus. Mas, se eu passar a amar ao Senhor, se eu tiver amor pelo Senhor, eu vou cumprir a sua lei. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém cumpre uma lei, ninguém persevera em um mandamento, em obediência, sem amor. Esse foi o problema dos antepassados. Porque todo o povo de Israel, todas as nações da terra, conheceram o poder de Deus. Todos creram que Deus ele era poderoso, porque ele abriu o mar vermelho diante de todos os olhos. Ele fez milagres, ele venceu guerras e exércitos. Todo mundo viu a nuvem descendo com trovões e fogo no Monte Sinai. Todos temeram ao Senhor. E todos sabiam que se não obedecessem a Deus, eles seriam punidos e castigados. Eu falei uma vez para o meu filho: filho, você não sabia que se você fizesse isso, ele colocar de castigo? Ele fala: sim, pai, eu sabia. E por que você fez, infeliz? Aí ele disse assim para mim: não sei, pai. Porque mesmo que você saiba que eu vou ser punido,
eu sei que Deus é poderoso, eu sei que o certo é fazer isso, mas se eu não tiver amor em fazer isso, eu não vou fazer. Se eu não tiver prazer em cumprir, eu não vou cumprir. É por isso que eu e você não conseguimos cumprir, porque nós não temos prazer na lei do Senhor, dos seus mandamentos. Davi, então, obedecer aos mandamentos de Deus para Davi não era simplesmente uma questão de, não, ele é poderoso, ele é o Senhor e eu tenho que obedecer porque eu sou um servo. Porque é assim que a gente faz no nosso trabalho, não é? A gente obedece o patrão porque ele é o chefe e eu tenho que obedecer. Querer eu não queria não, né? Mas a autoridade está sobre ele, eu vou obedecer. Ele me paga, né? Tenho benefícios. Mas nenhuma obediência se sustenta só pela regra do temor e do benefício. Temor e benefícios financeiros, né? Vamos dizer assim. Pelo medo de ser punido. Não adianta. Não adiantou. Todos pecaram. Está escrito em Romanos 3, 23. Todos pecaram. Não há um justo, nenhum sequer, que conseguiu cumprir. Mesmo sabendo que Ele é poderoso, conhecendo que Ele é real, eu creio, você é verdadeiro. Eu sei que a sua lei é verdade, é justa. Mas por que eles não conseguiram? Porque eles não tinham amor. Eu creio que se a gente aprender a amar o Senhor mais do que ao jogo de futebol, mais do que a televisão, mais do que o meu sono, mais do que as comidas, mais do que qualquer coisa, eu vou cumprir o mandamento, porque eu vou cumprir por amor, não por medo, porque no amor não existe medo, diz 1 João 4, alguma coisa. No amor não existe medo, o verdadeiro amor lança fora o medo. Ele não nos deu de novo espírito de escravidão para ficarmos outra vez atemorizados, mas espírito de amor, moderação, o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Então, para o cristão cumprir o mandamento de Deus, a solução de Deus tem que ser por amor. Porque quem ama vai cumprir, vai viver para agradar aquele a quem ama. É ou não é? Se você ama a Deus, você vai viver para agradar a Deus. O seu prazer vai ser agradar a Deus. A única forma é essa, irmãos. A única forma da gente vencer a nossa luta que vem de gerações e gerações, desde que Deus criou o primeiro homem até o dia atual, é se eu amar a Deus mais do que tudo. Porque enquanto você servir e seguir a Deus por temor, uma hora não vai dar certo. Escuta o que eu estou dizendo, irmão, uma hora não vai dar certo. Enquanto Ele não for o seu maior amor, o seu maior prazer. É por isso que toda a lei e os profetas dependem de 2 mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força e todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Davi amava o Senhor e tinha prazer na lei de Deus. Salmo 63, eu vou ler aqui bem rápido. Ele dizia assim, olha o que Davi dizia. Olha quem era Deus para Davi. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, e o meu corpo te deseja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Ele está dizendo, os meus lábios te louvam por quê? Porque a Tua graça é melhor do que a vida.
Não é porque está escrito, louve ao Senhor todos os lábios. É porque eu te amo, a tua graça é melhor que a vida. Então eu te louvo. Assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banha de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No Salmo 84 ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Versículo 10, porque um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Eu prefiro estar na porta da casa de Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Versículo 12, Senhor dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. O Salmo 116, ele diz, amo o Senhor. Davi, ele diz, eu amo o Senhor. No Salmo 16, ele diz, na presença do Senhor a plenitude de alegria e delícias eternamente. Irmãos, o que você precisamos é amar o Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa, Ele é amável. O Senhor é amável, o mais desejado. O amor dele é melhor do que o vinho. Cantares 1:2. Beija-me com os beijos da tua boca, porque o teu amor é melhor do que o vinho. O vinho é o símbolo da alegria. E a palavra do Senhor nos diz que o amor do Senhor é melhor do que o vinho. É claro, na verdade, isso aqui é Sulamita falando para Salomão, né? Mas nós pegamos como a revelação da igreja falando ao Senhor. Deus, o seu amor é melhor do que o vinho. E no versículo 4, ela diz assim, não é sem razão que te amam. Cantares 1:4, não é sem razão que te amam. O nosso amado, Ele é bom. Davi uma vez disse no Salmo assim, provai e vede que o Senhor é bom. Mas Ele não é bom no sentido de, eu provei um sushi e diz, olha, prova esse sushi é bom. Que depende do seu gosto. Que alguns vão comer sushi e não vão gostar, né? Alguns malucos assim existem, né? Tem esses, né? Mas não é assim com o Senhor. Porque o Senhor não é bom, olha, prove que Ele é bom, e alguns vão provar e dizer, não gostei não. Não. Ele é bom porque Ele não é bom para a minha carne. O Senhor não satisfaz os desejos do meu corpo. Ele satisfaz a sede de toda a alma, de todo homem, de toda mulher. João 4, ele diz, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede. Sabe qual é o problema? Que a gente ainda não entendeu que o Senhor é bom, que o Senhor é doce. A gente não ama ao Senhor mais do que tudo, porque a gente ainda não percebeu. A gente ainda não entendeu que o amor dele é melhor do que o vinho. O pecado é bom, ele satisfaz a minha carne, satisfaz. Mas o amor do Senhor é melhor do que o pecado. Essa é a única forma, a única maneira que a gente tem de vencê-lo. Se você medir o seu nível
de quantas vezes você renuncia à sua carne e quantas vezes você cai. Eu vou te responder que você ainda não consegue renunciar a tudo, porque ainda falta, e eu também, porque ainda falta em mim e você entender que o Senhor é amável, é doce, que é maior prazer na sua presença do que em qualquer outro lugar na terra, que vale mais um dia nos seus atos do que 1000 em qualquer outro lugar. E onde é que está a graça nisso? Eu disse que a resposta era a graça de Deus. Por que a graça de Deus? Porque a graça de Deus, ela é a revelação da doçura e do amor de Deus. Porque, vou voltar aqui ao que eu tinha falado, todos os homens e todas as mulheres já conheciam o poder de Deus. Eles viram o mar se abrir, eles viram a boca do leão ser fechada, eles viram a fornalha de fogo não causar dano nenhum, eles viram a sarça arder e não queimar, eles viram cair maná do céu, eles viram que todos os reinos foram subjugados ao povo de Deus, 100.000 cavalos contra 300 homens, eles viram sinais, prodígios, milagres. Eles viram os deuses de todas as nações se curvarem. Eles viram 500 profetas de Baal se render a único profeta do Senhor. Fogo cair do céu. O Senhor Deus é poderoso. Mas saber que Ele era poderoso não era suficiente para me fazer amá-lo. Saber que Ele era poderoso me fazia temê-lo. E tem uma coisa que os israelitas e os judeus têm, é temor. E eu não estou dizendo que a gente não tem que ter temor. Quero que você entenda isso. Quero te dizer que isso é incompleto. Na lei, por isso que a lei ela não foi suficiente. Faltava algo. O temor tem que existir. Só que precisava também ter o amor. E para amar a Deus, eu precisava olhar nos olhos dele e achá-lo amável. E por mais que Deus ele dissesse, eu amo você, ó Israel, eu te protejo, Israel. É a profecia de Oséias, né? Que ele se casa com uma prostituta, tira ela da prostituição, e Deus está falando, eu te amo, eu te tirei da prostituição, mas ela ia e voltava aos seus amantes. E ele tirava, e ela ia e voltava aos seus amantes. Enquanto ela não amasse a Deus, ela ia continuar voltando aos seus amantes. E por mais que Deus dissesse, eu amo vocês, Israel, quantas vezes eu não quis te ajuntar como a galinha junta os pintinhos debaixo de suas asas. Pode uma mãe esquecer do filho que mama? Eu, todavia, jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Por mais que Ele dissesse que Ele ama, mas a graça só foi revelada quando Ele enviou Jesus à terra para morrer, fazer homem, servo obediente até a morte e morte de cruz. Ali abriu-se os olhos de toda a humanidade para o Senhor e disse, nossa, o Senhor é bom. A plenitude da revelação da doçura e da bondade de Deus está em Cristo. É por isso que a solução está na graça. Não é porque a graça é simplesmente, eu perdoo os teus pecados. A graça não é isso. Porque está escrito em Romanos 6:20, 5:20 até 6:1-2, né? Ele diz, tem como colocar para me ajudar? Aqui. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Aí ele responde, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Porque a graça não é perdão de pecado, a graça te faz morrer para o pecado. E como? Porque a graça me revela que Deus é bom
e extrai de mim um amor por Ele, ao ponto que eu prefiro agradá-lo do que cometer pecados. É simples assim. Simplesmente antes eu tinha mais prazer no pecado e agora eu tenho mais prazer no Senhor, porque Ele revelou o amor dEle por mim. Porque diz em João 7:30, Lucas 7:34, 37, a quem muito é perdoado, muito ama. Quando a graça de Deus, o perdão de Deus é revelado a nós, qual é o resultado disso? É que eu passo a amar o Senhor. O que a lei não conseguiu fazer, porque a lei não conseguiu me fazer amar o Senhor, a lei conseguiu me fazer temer ao Senhor. Isso é bom. Mas a lei não conseguiu me fazer amar o Senhor. Agora a graça de Deus me fez amar o Senhor, porque ela me alcançou. 2 Coríntios 5:14, a graça de Deus nos constrange. A graça de Deus me constrange, de forma que a única resposta que eu posso dar é amá-lo. Fica fácil, ou melhor, fica mais fácil, não é tão fácil, mas fica mais fácil para você renunciar à sua vontade, para agradar alguém que você ama, para agradar alguém que é bom, é doce, que merece a sua vida, porque eu estava perdido nos meus delitos e pecados, e Ele se entregou na cruz por mim. O problema todo é que a gente não conhece a graça de Deus, é isso. A gente ainda acha que a gente é bom, a gente acha que a gente não é tão mal assim. Eu vou te dizer uma coisa, irmãos, é a conclusão que eu cheguei sobre a minha vida. Todo homem e toda mulher, você pode não concordar comigo, mas isso é o que eu tenho sobre mim. Eu vejo por aí assassinos, pedófilos, e os crimes mais horríveis que pode ter, adúlteros na sociedade. Eu sei que eu sou um potencial assassino e um potencial pedófilo. Por que não? E um potencial adúltero. Não sei se é isso que você pensa de si mesmo, mas enquanto você não entender que você é pecador, a graça de Deus nunca vai ser revelada na plenitude para mim e para você. Pergunta àquela mulher que jogaram ela na frente de Jesus e disseram, ela foi pega em adultério, e a lei diz que ela deve ser apedrejada. Pergunta para ela se ela não passou a amar o Senhor mais do que tudo depois daquele dia, porque Cristo não a condenou. Ele disse, onde estão teus acusadores? Foram todos embora? Nem eu te condeno. Vá em paz e não peques mais. Ela foi alcançada com graça. Como, pois, ela voltaria ao pecado? Como voltaremos ao pecado, nós os que para ele morremos? Aquele dia ela morreu para o pecado, porque a graça do Senhor a alcançou. Ela disse, eu não posso voltar para o adultério, porque Ele me salvou. A igreja de Éfeso, ela era conhecida por amar a Deus. Está escrito isso lá em Éfeso 1:15. Ele diz assim, eu tenho ouvido sobre o vosso amor, a fé e o amor que há em vós. É isso mesmo. Mas lá em Atos 2:4, Jesus, ele reclama, Apocalipse 2:4, numa visão que João tem, Jesus ele reclama contra os irmãos de Éfeso, a igreja dos Efésios. Ele diz, eu tenho contra você que você abandonou o primeiro amor. Você me amou. Em Efésios 1 diz, vocês me amam. Em Apocalipse 2 ele diz, vocês abandonaram o amor. Ele diz, vocês têm trabalhado, eu vejo o trabalho de vocês no Senhor, que vocês detestam as obras dos nicolaítas,
No trabalho vocês são bons, mas no amor vocês perderam. A igreja de Éfeso, o fim dela foi o fim, ela se fechou. Porque não havia mais amor. Porque sem amor ninguém permanece. O que pode nos fazer permanecer e perseverar diante da tribulação, da tentação, o que vai te dar força para vencer a tentação, a tribulação, a perseguição, é o amor ao Senhor. Jeremias 29, o profeta Jeremias, ele disse: Senhor, toda vez que eu falo, eu grito violência, justiça, e as pessoas zombam de mim. O profeta Jeremias, ele diz isso: eu sou deboche, eu sou motivo de zombaria, eles zombam e debocham de mim. E ele diz: eu estou cansado, eu não aguento mais. Aí ele diz: mas quando eu pensei em não mais falar no seu nome, quando eu pensei em não mais anunciar suas palavras, porque ele pensou nisso, irmãos. Jeremias pensou, sabe, eu não vou mais profetizar, eu não vou mais servir ao Senhor. Está escrito lá em Jeremias 29. Ele falou: eu estou cansado. Aqui. Quando eu pensei, não me lembrarei dele, já não falarei no seu nome. Aí ele diz: então isso me foi no coração como um fogo ardente. E ele não pôde. Ele falou: eu não consigo não falar no seu nome, porque tem um fogo cerrado nos meus ossos, de amor pelo Senhor. Está agradável para a minha carne? Não, porque ele estava sendo zombado, debochado, cansado, mas ele continuou, porque tinha um fogo no coração dele, de amor pelo Senhor. Se não tivesse fogo, você vai sucumbir diante do cansaço, da tribulação, da perseguição. E lá em Apocalipse 2, Jesus diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te da graça que um dia você recebeu. E muitos aqui, irmãos, tem muitos em nosso meio, que já experimentaram da presença de Deus, das primícias do Espírito, que amaram ao Senhor mais do que tudo e agradaram a Deus, mas muitos aqui hoje abandonaram o primeiro amor. E a palavra de Deus para você hoje é: lembra da minha graça, da minha bondade, lembra da minha doçura, lembra de onde você caiu. Eu ainda sou o mesmo. Que te amou quando ninguém te quis. Eu ainda sou o mesmo que tirei Mefibosete de Lodebar e trouxe à mesa do rei. Porque quando eu olho essa cena aqui, irmãos, a gente reunido todo domingo, a imagem que eu tenho na minha mente é que isso aqui é uma mesa e todos nós estamos assentados nela. Mas nós não éramos para estar sentados nela. É uma mesa de forasteiros e estrangeiros, de estranhos. Porque é isso que diz Romanos 11, Gálatas 4. Ele diz que nós éramos estrangeiros, forasteiros, escravos do pecado, mas o Espírito de adoção, veio sobre nós e nos fez filhos. Nós estamos assentados aqui nessa mesa como filhos, mas nós não éramos filhos, éramos escravos. Romanos 8:15, nós temos recebido o Espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Nós que antes éramos escravos do pecado, nas garras do diabo,
Ele me adotou. Ele te adotou. E se isso não for suficiente para te fazer amá-lo, o que mais Ele pode fazer? Ele entregou todas as fichas em Cristo Jesus. A última alternativa de Deus, entregando o seu Filho na cruz, para dizer para você: olha para mim, eu te amo mais que tudo. Se a graça não for suficiente, mas não é que ela não é suficiente, é que tem uma escama nos nossos olhos que precisam cair, porque se nós o vemos como Ele é, não tem como não se apaixonar por Ele, porque o seu falar é muitíssimo suave, Ele é totalmente desejável. Cantares 5:16. A sua graça é melhor que a vida. É por isso que Paulo ele disse: olha, eu não tenho minha vida por preciosa a mim mesmo, contanto que eu cumpra a carreira que Ele me propôs, porque para mim morrer é lucro e o viver é Cristo. Por isso que em Apocalipse diz que os cristãos venceram pela fé e pela palavra do testemunho que deram, porque mesmo em face da morte, não amaram as suas vidas, mas amaram ao Senhor Deus. O meu objetivo aqui nessa noite é só falar da graça de Deus, a bondade de Deus. O Senhor é bom, você consegue reconhecer isso? Você consegue reconhecer que você estava destinado ao inferno, irmãos? Mas Ele te salvou. Você conhece os desejos mais sombrios do seu interior, os desígnios mais sombrios do seu coração? Eu conheço os meus, os quais a gente luta todo dia, e às vezes a gente cai e sucumbe. Você sabe quantas vezes você voltou para os seus amantes, e o Senhor te amou e te perdoou mais uma vez? É por isso que quando aquela mulher chegou chorando aos pés de Jesus, derramando lágrimas, enxugando com os cabelos, os outros discípulos falaram: ela é pecadora, esse perfume poderia ter sido dado aos pobres, para que tudo isso? Que exagero. Pergunta, aquele rapaz que matou a filha, que já viu esse vídeo aqui, a filha de um homem, e ele foi lá e abraçou e perdoou. Pergunta ao adúltero que foi perdoado pela sua esposa, se é um exagero fazer aquilo. Na verdade, a gente não se rende como essa mulher, porque a gente não entende que a gente era pecador como ela, e recebemos a graça que ela recebeu. A graça do Senhor, ela é transformadora, porque ela finalmente coloca os nossos olhos para amar a Deus. E o que era impossível pela lei, Deus fez possível enviando o seu Filho Jesus, em semelhança de carne, abolindo o pecado pelo amor. Porque Gálatas 6 diz que a fé atua pelo amor. É isso que separa a salvação da fé da salvação da graça. Porque, irmãos, a fé sempre existiu. A salvação pelas obras da lei era pela fé, porque primeiro eu precisava crer na lei e depois cumpri-la. Só que entre crer e cumprir tinha um problema. O problema é eu não tinha amor suficiente para cumprir. Mas quando a graça de Deus se manifestou, agora aquele que tem fé e não tem obras passa a ter fé e obras. Porque ele tem uma fé que atua pelo amor. A nossa fé, a fé cristã atua pelo amor. É isso que dizem, eu falei o que? Eu falei Gálatas, só para não falar errado.
Gálatas 5:6. Só confirma aí para mim, por favor. Não, é isso mesmo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A fé cristã, ela age pelo amor. Eu não estou falando de sentimento, né? De paixão. A fé, ela age pelo amor. É por isso que Coríntios 13 diz: passará a ciência, passará a profecia, passarão as línguas, mas permanecerão a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Porque ainda que eu tenha fé ao ponto de transportar os montes, sem amor eu nada serei. Mas nós amamos por quê? Por que nós amamos, irmãos? Porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Eu só consigo amar porque o seu amor sobre mim foi tão forte que a única resposta que eu posso dar é o meu amor por Ele. É verdade. Não tem outro caminho. Para mim esse é o Evangelho, irmãos. É enxergar a graça. A graça me alcança e me faz amá-lo, e eu vivo pelo Senhor. Simples assim. Enquanto eu não enxergar, enquanto eu não entender, eu não vou conseguir. Eu ainda vou amar mais o futebol do que o Senhor. Eu ainda vou amar mais as pessoas do que o Senhor. É por isso que Jesus falou: quem ama mais a pai, mãe, filho, filha ou qualquer outra coisa do que a mim, não é digno de mim. Por quê? Porque não entendeu quem Ele é. Porque quem o conhece ama Ele mais do que qualquer outra pessoa e qualquer outra coisa nessa terra. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Eu estou citando aqui um monte de versos, irmãos, para você entender que isso está recheado na Bíblia de capa a capa. O alvo de Deus é o nosso amor por Ele. E para isso Ele enviou Cristo Jesus para nos atrair. A cruz de Cristo nos atrai a amá-lo. Porque quem muito é perdoado, muito ama. Imagine você que tivesse uma dívida, que se alguém fosse cobrar para você, você ia ficar quebrado e morar na rua para o resto da vida. E alguém foi lá e te perdoou aquela dívida. Você ia ou não ia ficar grato com aquela pessoa por todos os dias da sua vida? Se alguém falasse mal dela, você ia dizer: olha lá, de fulano não. Fale mal de qualquer um. Porque eu estava destruído e Ele me salvou. Então, meu objetivo aqui é só revelar a graça de Deus. Mas eu não posso fazer isso. Eu não posso. Mas a gente pode falar, eu posso ler aqui. Eu separei tantos textos aqui, irmãos. Eu separei Efésios 2, Gálatas 4, Romanos 8, 2 Samuel 9. Textos que falam da graça de Deus, mas vocês conhecem muito bem. Porque nisso consiste em amor, não em que nós temos amado a Deus, mas que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Porque não há amor maior do que esse, em dar a sua vida em favor pelo seu amigo. Mas tem que ser, você tem que abrir seu coração, e o Senhor, na sua bondade, tem que revelar para nós. Mas eu vou tentando. A gente vai tentando. Mas ao mesmo tempo que eu vou tentando, porque um rega, outro semeia, mas é Deus quem dá o crescimento. Eu estou semeando aqui, né, tentando te fazer entender da graça. Mas é Deus quem vai derramar a chuva para a semente florescer. No seu coração e no meu. Mas eu vou ter uma última tentativa ainda. Eu trouxe um vídeo. Muitos conhecem esse vídeo. É um vídeo que fala do testemunho de
de um médico, acho que legista, né? Sobre o que aconteceu com Jesus Cristo nas últimas horas dele de vida, na cruz. Eu vou botar esse vídeo, depois desse vídeo a gente vai orar. Mas preste atenção, porque talvez você percebendo o que Jesus fez por você, o que ele precisou fazer, com um detalhe. Lembre-se de uma coisa: Ele é Deus, o Filho de Deus, e Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou. Ele não tinha que vir, se esvaziou para sofrer o que Ele sofreu aqui. Eu peço, por favor, que você preste atenção, não deixe se distrair para olhar o celular. Preste atenção em tudo o que ele vai falar. Alguns já viram esse vídeo aqui, mas é bom ver de novo. Porque é assim, a gente precisa se lembrar, né? Às vezes a gente se esquece. A gente sabe da graça de Deus. A gente sabe do amor de Deus. E quando essa graça e esse amor nos enche, a gente o ama. Mas vão passando os dias, a rotina é o pior inimigo do amor. A gente vai se esquecendo. Eu lembro da mulher de Cantares que ela diz: o meu amado bateu na porta e disse: levanta, formosa minha, querida minha, e vem. Mas ela diz: eu dormia, eu já estava dormindo, eu já me vesti, já coloquei a roupa de dormir, eu vou me trocar novamente, eu já me deitei, eu vou me levantar novamente. Por um segundo ela esqueceu que o amado dela era melhor do que o descanso dela. Porque é isso que o mundo faz. Essa é a função de Satanás, do mundo e do diabo. É te iludir aqui com outros prazeres para você ficar, né, sobrecarregado, embriagado e esquecer que a graça de Deus é melhor do que a vida. É só isso que Satanás faz. A função dele é essa. Ele faz muito bem, por sinal. Mas aquela mulher se esqueceu por um momento, mas aí diz que o amado colocou a mão na fresta da porta e o coração dela se corroeu de amor. Ela se lembrou, e ela se levanta e vai atrás dele, e ele não estava mais lá. E ela corre, vai até os guardas da cidade, e é espancada, ao ponto das meninas da cidade perguntarem a ela: quem é o teu amado? Ao ponto de você fazer isso que você está fazendo por ele. Quem é o teu amado? Ó tu que és mais formosa entre as mulheres. Quem é esse teu amado? Nos conta. Me conta. Quem é ele que é maior do que qualquer outro amado? Aí ela dá uma lista de coisas de quem é o amado dela. E no fim ela diz: o meu amado é muitíssimo desejável. O seu falar é muito doce. Ele é totalmente desejável. A gente precisa se lembrar. E eu trouxe esse vídeo para te lembrar mais uma vez. E talvez aquela chama que estava ali se apagando no seu peito reacenda novamente. Amém? Já falei demais, vamos colocar esse vídeo e vamos orar. O Dr. Barbet, ele diz o seguinte: eu sou um cirurgião e dou aulas há algum tempo. E por 13 anos vivi em companhia de cadáveres e durante a minha carreira estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, escrever sem presunção a respeito de morte como aquela. Jesus entrou em agonia no Getsemane e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue ou hematidrose é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. E para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror
o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas, e o sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, escorrendo então por todo o corpo até a terra. Permitam-me apenas dizer algo. Não faz muito tempo eu conheci um dos amigos do meu pai. E esse amigo do meu pai, ele é bastante diferente de nós. Como que ele é diferente de nós? O seu sistema nervoso não reage a qualquer tipo de anestesia. Nada, desde pequeno, enfim, nenhum tipo de anestesia funciona nele. E por conta de um tumor que foi descoberto, ele teve que viajar aos Estados Unidos para se submeter a uma cirurgia. Ele contou para nós que ele foi então levado à sala cirúrgica e o amarraram então dos pés à cabeça, os seus braços, porque ele haveria de sentir toda a cirurgia. E ele contou para nós que lá nos Estados Unidos os procedimentos são cobrados por hora, né, e não por procedimento. Ele contou então que antes de começarem a cirurgia, os médicos apertaram o cronômetro, o tempo foi passando, né? E ele então foi aberto, atravessaram todas as camadas e chegaram ao tumor e cortaram, retiraram o tumor e depois o suturaram, costuraram, né? Camada por camada. E ele contou para nós que quando a cirurgia terminou, os médicos apertaram aquele cronômetro e 7 horas e 40 minutos haviam se passado. Ele passou praticamente 8 horas naquela mesa cirúrgica, aberto, né, consciente, sentindo tudo. E ele é um senhor asiático, oriental como eu. Ele é, né, clarinho, amarelinho. E ele contou para nós que quando ele se deu conta, ele voltando assim, olhou para o seu corpo. O corpo dele inteiro havia se tornado negro, porque ele havia suado sangue. Só para os irmãos entenderem qual é o estado de espírito que leva alguém a suar sangue. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Conhecemos a farsa do processo preparado pelos líderes religiosos, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre Herodes e Pilatos. Pilatos teve que ceder e então ordenou a flagelação, o chicoteamento de Jesus. Os soldados despojam Jesus, tiram a roupa de Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferente estatura, e golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois o escárnio da coroação, com longos espinhos mais duros que os de acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar, e os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz,
que pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheia de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente cai sobre os joelhos e os seus ombros estão cobertos de chagas, de ferimentos. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, tiram a roupa do condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas, nos ferimentos, e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio do tecido adere, cola a carne viva, e ao levarem a túnica se laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento e há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope. Mas ainda não é o fim. O sangue volta a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de pequenos elementos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um longo prego pontudo e quadrado, apoiam-no sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado: uma dor lancinante e agudíssima que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, que provoca uma síncope e faz perder a consciência. Mas em Jesus não. O nervo é destruído só em parte, e a lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. E quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada, e a cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes. Elevam a Jesus. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior e estava desidratado pela perda de tanto sangue. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir, tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja com bebida ácida de uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. De repente, um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvando. É como acontece a alguém ferido de tétano, a isto que os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, os músculos entre as costelas, depois os do pescoço,
E finalmente os músculos respiratórios se enrijecem. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho. Depois se transforma num violeta purpúreo. Jesus é envolvido pela asfixia. Seus pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita. Mas de repente algo acontece. De repente algo acontece. Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Ele esforça-se a pequenos golpes. Se eleva, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Mas por quê? Por que este esforço? Por quê? Porque Jesus quer bradar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E logo em seguida o corpo de Jesus começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. E cada vez que quer falar, ele deverá elevar-se, tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável. Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coagulado, enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde, e depois de uma tortura que dura horas e horas, todas as suas dores, toda a sua sede, todas as cãibras, toda a asfixia, todo o latejar dos nervos medianos lhe arrancam um lamento: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus grita: está consumado. E em seguida, num grande brado, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Luiz. Aí, Luiz. Foi por você, irmão. Tudo isso foi por você. Quero convidar todo aquele aqui nesse lugar que crê, que precisa lembrar da sua graça, precisa receber uma nova revelação da sua graça, voltar ao primeiro amor, voltar a amá-lo como um dia amor. Todo aquele que deseja isso, eu quero convidar para vir aqui, se ajoelhar no altar juntos, pedindo a revelação da graça de Deus sobre nós.